quero que você abra a tua Bíblia aqui em 1 Samuel, capítulo de número 18. 1 Samuel, capítulo 18, para que nós possamos compartilhar uma palavra nessa noite. Nós vamos passear aqui por 3 textos e Deus tem algo para fazer na nossa vida nessa noite aqui. Amém. Eu quero muito que você fique atento e disposto a tomar posse dessa palavra, daquilo que Deus tem para fazer nessa noite aqui conosco. 1 Samuel, capítulo 18. Você pode anotar essa palavra, você pode guardar, depois você vai ler e reler essa semana, ser ministrado novamente. 1 Samuel, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha só o que está acontecendo aqui, irmãos. Vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui. Isso aqui nós vamos falar a respeito de amizade. Mas não é essa amizade que a gente tem visto o mundo falar, onde muita gente de vez em quando fala, estamos juntos, mas na hora que a coisa aperta, nós estamos fora. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E aquele dia, esse dia que nós acabamos de ler, ficou marcado como o dia em que Jonatas e Davi, Jonatas filho de Saul, o dia em que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E aqui Davi, irmãos, ele vai figurar para mim, para você, na nossa história, na ministração que nós vamos receber hoje. Ele é o rei. Aqui ele ainda não era o rei, mas nós vamos chegar num dado momento da história em que ele já é o rei e ele vai se lembrar da aliança que Jonatas fez com ele. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: eu não quero que você venha só frequentar a igreja, eu quero que você viva uma vida de aliança comigo. Amém, aleluia. Eu quero que você viva uma vida de proximidade comigo. Eu quero que você me conheça. Irmãos, o Evangelho de João vai dizer assim: eu conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas eu sou conhecido, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me obedecem, elas me seguem. Isso é aliança, irmãos, isso é compromisso, isso é propósito. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você: com quem que você tem aliança? Irmãos, eu tenho uma aliança com a minha esposa. E a aliança que eu fiz com a minha esposa, irmãos, é até que a morte nos separe, ou até que o Senhor venha. O maior problema, irmãos, é que a gente acha que só porque a gente tem uma aliança, a gente não vai ter adversidade. Só porque a gente acha que a gente tem aliança, irmão, não vai ter problemas no meio do caminho. Eles existem, irmãos. E na maioria das vezes, quando você pensa que não existem mais problemas, surge um novo que você ainda não tinha experimentado. E Jesus nunca negou isso para mim e para você. E Ele disse na palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: não tem problema, vai acontecer, mas eu vou estar contigo. Amém, aleluia. Nós temos uma aliança. Então a primeira coisa que Deus está requerendo de mim e de você nessa noite aqui é: eu não quero frequentadores de igreja. Eu não quero homens e mulheres que carreguem Bíblia. Eu não quero homens e mulheres que cantem a respeito do Senhor, que cantem a respeito da grandeza do Senhor, que cantem a respeito do amor, mas vivam uma vida lastimável. O Senhor está chamando homens e mulheres para uma aliança, famílias para uma aliança. Amém, aleluia.
O próprio Davi disse assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha o que vai dizer agora em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, 4. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos lendo aqui. De 1 Samuel 18, 3, nós vamos ler agora 2 Samuel 4, 4. 2 Samuel 4, 4. Olha o que ele vai dizer aí. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Então, olha só, irmãos. O rei e Jonatas tinham uma aliança. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Então, agora, nós estamos vendo aqui que mesmo Jonatas, tendo uma aliança com o rei, ele teve um problema no decorrer da sua vida. E ele teve um problema com quem? Com o filho dele. Aquela pessoa que cuidava do filho dele, irmãos, foi sair apressada, foi sair correndo e de repente o menino cai. Nós não sabemos o que aconteceu aqui, se aquela mulher caiu por cima dele. Ele era um menino de 5 anos, pequeno. A gente não sabe se ela derruba ele ou se ela tropeça e cai por cima dele, mas uma coisa acontece: aquele menino machuca as pernas e ele fica coxo. E aqui, irmãos, entra um problema quando esse menino passa por isso. Porque naquela época, irmãos, nenhum coxo, nenhum aleijado, nenhum cego, nenhum leproso vivia no meio das pessoas. Eles tinham um lugar específico para serem colocados. Eles não podiam viver no meio da sociedade. Irmãos, e se a gente for olhar para os nossos dias, mudou ou não mudou? Não. Sabe quando é que a gente percebe que isso não mudou? Quando você está andando no centro da cidade, vem independente de quem você fala, você já aperta mais a sua bolsa. Quando vem um cara bêbado, cambaleando, você já começa a desviar dele. Então isso não mudou, irmãos. Eles estão à margem da sociedade. E infelizmente, irmãos, hoje nós não temos esse ambiente onde eles são colocados como era naquela época. Uma cidade própria, um ambiente próprio eles ficaram. Hoje eles estão no nosso meio, mas ainda continuam sendo excluídos. E aí a gente começa a ver, irmãos, que alguém que tem uma aliança com o rei, e a Bíblia diz que eles se amavam, eles tinham uma aliança de amor os dois. Mas o filho desse homem que tinha uma aliança com o rei, por uma situação, acaba ficando coxo. E aí, ele já não era mais visto como um neto de Saul. Ele já não era mais visto como o filho de Jonatas. Agora ele era o coxo Mefibosete. E tem muita gente que está assim, irmãos. Tem muita gente que não olha e não reconhece você pelo teu nome, não olha e não reconhece você, onde você pode chegar, onde você pode alcançar. Tem gente que só olha para você e enxerga só o teu problema, só enxerga os teus defeitos, só enxerga aquilo que não dá para aproveitar em você. O que dá para aproveitar em você, ninguém quer enxergar às vezes. E é por isso que Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para dizer para mim e para você: se você fizer uma aliança comigo, eu vou mostrar para você o que eu vou fazer na tua vida e o que eu vou fazer na vida dos teus, porque alguém decidiu ter uma aliança comigo. Amém. Aleluia. Nós vamos ver aqui hoje, irmãos, que através de uma aliança que alguém, uma aliança verdadeira, que alguém faz com o rei, o resultado, a recompensa que isso gera. E aí nós vamos para 2 Samuel capítulo 9, que é quando nós vamos falar a respeito dessa história. 2 Samuel capítulo 9.
Os anos passam, Davi está no trono. Quando Jonatas faz a aliança, ele ainda não estava no trono. Mas Jonatas vai lá, faz a aliança com ele, e agora Davi já está no trono. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: o nosso rei já está no trono. Amém, aleluia. Nós temos um rei que está no trono. E aí, irmãos, esse momento aqui, o rei está no trono. E o rei vai lembrar de quem teve uma aliança com ele. Olha o que vai dizer aqui. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? O rei não estava dizendo: fica alguém da casa de Saul para que eu faça o bem por amor de Saul, ou por amor dos outros filhos de Saul. Não, ele disse: há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Então preste atenção, irmãos, o rei só vai retribuir aquele que tem aliança com ele. O rei não está retribuindo aquele que vive por interesse, aquele que está atrás só dos benefícios. O rei está recompensando aquele que teve uma aliança com ele antes das coisas acontecerem. Amém, aleluia. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: para de fazer aliança querendo tirar alguma coisa de Deus. Faça uma aliança sem que nada ainda tenha acontecido. Porque quando você faz uma aliança sem que nada ainda tenha acontecido, você está dizendo para ele: eu não te sirvo pelas coisas, eu te sirvo por quem o Senhor é. Eu não te sirvo por causa dos benefícios, eu te sirvo porque o Senhor é meu Senhor e Salvador. E aí de repente, irmãos, Davi no trono, com autoridade, podendo fazer, ele pergunta: há alguém ainda que ficou da casa de Saul que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Olha o que vai dizer agora. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Irmãos, o nome Ziba significa aproveitador. Preste atenção no que eu vou dizer. No meio das pessoas que estão servindo ao rei, sempre vai ter um aproveitador. Sempre vai ter alguém que vai se fazer de coitado. Sempre vai ter alguém, irmãos, que vai só reclamar da vida, achando que tudo vem de graça. Achando que tudo, irmãos, é fácil. Mas a palavra de Deus vai dizer assim: seja forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo. Amém, aleluia. Isaías vai dizer: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de vida, Ele virá e nos salvará. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você nessa noite: se esforça, faça alguma coisa, saia do comodismo hoje. Amém, amém, aleluia. E aí ele vai dizer assim: e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O aproveitador é assim: você ajuda ele, e quando ele vai falar de você, ele fala: ele nunca me ajudou, nunca fez nada por mim. Toda vez que eu preciso dele, nunca pode. Eita. Olha o que o aproveitador falou do filho de Jonatas. Ele poderia ter falado assim: não, Davi, tem sim. Tem Mefibosete. Mefibosete ainda é vivo. Não, sabe o que ele fala? Tem um aleijado de ambos os pés. O aproveitador vai ser sempre assim: ele sempre vai menosprezar você. O aproveitador sempre vai menosprezar as suas qualidades. Mas Deus me trouxe aqui hoje, Deus te trouxe hoje para dizer para mim e para você: você tem valor para alguém. Amém, aleluia. Você tem valor para você, a casa tem valor.
tua parentela tem valor para Deus, mas o Senhor nessa noite está buscando alguém que esteja disposto a fazer uma aliança com Ele. E ele disse assim, e disse o rei, onde está? Disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Maquir significa vendido, e Amiel significa razoável. Irmão, quando você vende alguma coisa, o que acontece? Quando você vende alguma coisa que você não quer, faz. É que para você já não faz sentido. E aquilo que é razoável é quase nada também. Então Mefibosete foi colocado num lugar onde tanto faz como tanto fez. Mefibosete foi colocado num lugar, irmãos, onde nada mais fazia sentido. E aí ele vai dizer assim, em Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento, de sofrimento, de dor, terra de esquecimento. Talvez você pode olhar para as áreas da sua vida ou para alguma situação que você está vivendo. Não quero nem lembrar disso, eu quero esquecer disso. Não, Deus vai dizer para mim e para você, eu vou tirar você do lugar do esquecimento. Deus, aleluia, Jesus. Eu vou tirar, irmão, para de tapar a peneira, aquilo que precisa ser resolvido. Irmão, para de maquiar aquilo que precisa ser tratado na sua vida. Aleluia, Jesus. A gente brincou com a Kézia no mês passado. No mês passado a Kézia fez 14 anos e a gente fez. Ela ganhou de presente. Um ensaio fotográfico. Esse ano, mês passado. Mês passado a Kézia ganhou um ensaio fotográfico e nós fomos lá tirar foto, irmãos. E aí a pessoa que tirou a foto falou assim, venha sem maquiagem, venha com o cabelo, só o cabelo lavado, a gente chega aqui e faz tudo. É que vocês não viram antes. Vocês só viram depois. Irmão, tá bom. O problema é esse, irmãos. Tem coisa na minha vida que tem que ser tratado e eu quero passar uma maquiagemzinha e achar que está tudo certo. Irmãos, para aquele momento foi bom. Ela passou maquiagem, fez as fotos, mas nós fomos para casa e ela tomou banho. Nós fomos para casa e ela limpou o rosto. Nós fomos para casa e ela tirou os cílios que a moça tinha colocado nela lá. A realidade vem à tona, irmão. Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você, pare de viver uma vida maquiada. Eita Deus, aleluia. Deixa Ele te lavar e deixa Ele mostrar que é possível as coisas serem mudadas e transformadas na sua vida. Aleluia. Só que lembre-se, Deus está nos convocando hoje para uma aliança. Deus está nos convocando hoje para um tempo em que nós o conhecemos e Ele nos conhece e nós caminhamos no mesmo propósito. Para desse negócio, não, isso aqui eu não preciso me preocupar agora. Sabe aquela história? O seu carro, às vezes, você encostou, não deu uma encostadinha no portão, deu só uma passadinha de nada. É só, não, depois eu vejo isso aí. E aí é chuva, poeira, você lava e vai desgastando, daqui a pouco aquilo ali começa a tomar uma proporção. Daqui a pouco aquilo começa a tomar uma proporção que quando você vê o gasto é muito maior do que se você tivesse consertado naquela hora, naquele momento, naquele dia. Então, irmãos, Deus nos trouxe e hoje vai dizer para mim e para você, o que você tiver para resolver, já foi para resolver agora. Porque tem gente que é assim, irmãos, ela quer escolher algumas coisas com prioridade e deixar outras escondidinhas ali para ninguém ver, para ninguém. Não, Deus está dizendo para mim e para você hoje. Traz a terra do esquecimento. Traz aquilo que é razoável, traz aquilo que para você já tinha desistido, parado, desacreditado, achando que era para todo mundo, menos para você. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa hora que você tem uma aliança comigo. E se você tiver uma aliança comigo, eu vou mudar
vou mudar tua família. E em breve você vai testemunhar que vale a pena ter uma aliança com Deus. Amém. Eu creio, Senhor. E ele vai dizer assim, ó. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Davi não chega lá, Davi não manda, na verdade Davi manda, né? Ele buscá-lo. E eles não chegam lá e não falam para Maquir: olha, com licença, o rei pediu para perguntar para você se você libera Mefibosete, porque ele quer falar com Mefibosete. Não foi isso. Ele vai lá e toma ele daquele lugar. Ele tira ele daquele lugar. Ele arrebata. Irmãos, arrebatar é você tirar com força. Sabe que Deus está falando para mim, falando para você: eu quero te tirar desse lugar que você se encontra. Eu quero te tirar desse lugar de desprezo. Eu quero te tirar desse lugar de dúvida. Eu quero te tirar desse lugar de angústia. Eu quero te tirar desse lugar de aflição. Eu quero te tirar desse lugar de incredulidade. Eu quero te tirar desse lugar de desconfiança. Eu quero te tirar desse lugar que faz você às vezes perder a noite de sono. Amém. Aleluia. Eu quero te tirar desse lugar e quero levar você para perto do rei. Amém. Aleluia. E olha o que vai acontecer aqui. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. O pai de Mefibosete tinha uma aliança com Davi. Mas quando Mefibosete vai se apresentar a Davi, ele não chega de qualquer jeito. Ele chega com temor e tremor e reverenciando quem Davi era. Deus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: você precisa entender onde é o seu lugar em Deus. Você não é o Deus da história. Você não é o Jesus da história. Você é o filho. Você é o amigo. Você é aquele que serve também. Então, aproxime-se dele sabendo disso, que ele é teu Senhor. E aí ele se apresenta, irmãos, com medo. Com medo. Ele se apresenta a Davi, e Davi fala: você é Mefibosete? Ele diz: eis aqui teu servo. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje: quem é você? Você tem coragem de dizer para ele nessa noite: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva? Será que ele pode perguntar para mim e para você? Será que ele pode? Irmãos, imagine, coloque essa palavra com você hoje. Imagine Jesus chegando aqui, olhando os meus olhos, o rei chegando, olhando os meus olhos e dizendo para mim assim: Juliano. E eu dizendo para ele: eis aqui teu servo. Imagine o rei chegar hoje diante de mim, diante de você, dizer teu nome. E você dizer: eis aqui teu servo. E ele vai dizer assim algo muito interessante. Ele disse a Davi: não temas. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei quais são as batalhas, quais são as lutas, quais são os entraves que você está enfrentando na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você assim: não temas. Amém. Aleluia. Olha o que ele vai dizer: porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. O rei não esquece aquele com quem ele tem uma aliança. Irmãos, a minha oração é que essa palavra que nós estamos recebendo hoje possa perpetuar nas nossas gerações, irmãos. E vai chegar um momento em que as nossas gerações vão dizer assim: por causa da aliança do meu pai, por causa da aliança da minha mãe, por causa da aliança dos meus avós, por causa da aliança dos meus tios, é que eu vivo, porque eles tinham uma aliança com Deus. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer assim:
te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha só que interessante isso aqui. O rei vira para ele e fala assim: olha, por causa do teu pai, porque o teu pai tinha uma aliança comigo, eu vou restituir a você todas as terras que eram de Saul, e você, de contínuo, ou seja, todos os dias, vai comer na minha mesa. Irmãos, olha o poder de uma aliança. A aliança tem poder, irmãos, de transformar a nossa história. A aliança tem poder de transformar o cativeiro em bênção. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você: você só tem uma escolha a partir de hoje. Viver uma vida aliançada com Deus. Amém, aleluia, Jesus. E o poder da aliança do pai de Mefibosete com Davi começa a gerar recompensa e benefícios sobre a vida de Mefibosete. Mas, irmãos, nós temos um problema, e esse é um problema humano às vezes. Tem gente que já passou tanta luta, tanta adversidade, que ela não acredita em ser vitorioso. Tem gente que é uma notícia ruim atrás da outra, ela... Isso aconteceu uma vez com a minha irmã. A minha irmã demorou 7 anos para engravidar. Não conseguia de jeito nenhum. Já tinha feito tanto exame de farmácia, já tinha feito tantos exames de sangue, e ela não conseguia engravidar. O dia que ela pegou o resultado com o positivo, ela pegou o envelope, deu para o meu cunhado e saiu descendo a rampa. Ela falou: pode abrir, eu já sei o que é mesmo. Ela estava dizendo assim: eu sei, vai ser mais um negativo. E o meu cunhado vem, abre o envelope, e ela descendo, pisando duro. Eu já sei o que é mesmo. Já faz 7 anos que é tudo negativo. Já faz 7 anos que a minha madre está fechada. Então eu sei qual vai ser o resultado. E ela saiu andando à frente. Ele abre o envelope e ele fala para ela: deu positivo. Ela: tá vendo? Tá vendo? Eu sabia. O quê? Positivo. Ele falou: deu positivo. Mas isso é a mentalidade, irmãos, de alguém que não consegue olhar e ver que ainda pode haver beleza nas coisas, que a notícia boa pode bater na tua porta. Pastor, mas até aqui foi só sofrimento, até aqui foi só dificuldade, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: se você sair daqui com uma aliança, te prepara, porque eu tenho um tempo de restituição para a tua vida, te prepara, porque tem algo novo para fazer em você, na tua casa, nos teus, mas você vai ter que sair daqui decidido a ter uma aliança comigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas infelizmente, irmãos, essa mente limitada, ela às vezes cauteriza a nossa capacidade de enxergar que tudo é possível ao que crê. Olha a resposta de Mefibosete para Davi. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha a mentalidade de Mefibosete. Sabe por quê, irmãos? Porque desde o dia que ele ficou coxo, desde os 5 anos, quando aconteceu aquele problema com ele, até aqui, até esse momento do encontro com Davi, irmãos, ele nunca tinha ouvido uma palavra de vitória. Ele nunca tinha ouvido uma palavra que era possível mudar. Ele nunca tinha ouvido uma palavra que o rei ia chamá-lo e que a vida dele seria transformada. Ele nunca tinha ouvido de ninguém que ele seria restituído, porque o pai dele tinha uma aliança com o rei. E quando ele ouve isso de Davi, ele fala: quem sou eu para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como ele se enxerga, irmão. Um cão morto tal como eu. E a pergunta de Deus para mim e para você hoje é: como é que você se enxerga? Porque
esteja aqui hoje me esforçando, como profeta da nossa casa, dessa igreja, dizendo para você, vai acontecer, é um tempo de restituição, é um tempo novo, é um tempo em que Deus está procurando uma aliança com o teu povo, e talvez você olhe e fique olhando para mim, e dizendo dentro de você, no teu coração, mas para mim é mais difícil, porque eu não tenho dinheiro, para mim é mais difícil porque eu estou doente, para mim é mais difícil porque eu não tenho ninguém por mim. Para mim é mais difícil porque eu estou batalhando sozinho. Para mim é mais difícil que eu já acostumei ter essa vida que eu estou vivendo. Ele já era um adulto aqui, você já era um adulto. E ele ficou aleijado dos seus pés por 5 anos. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você, eu não me importo quantos anos você está vivendo o que você está vivendo. Eu vim aqui nessa noite com essa palavra para dizer para você que Deus quer aniquilar esse tempo e colocar um novo tempo. Amém, aleluia. Deus quer colocar esse tempo de esquecimento, de derrota, de angústia, de aflição por terra e dizer para você, eu tenho poder para te restituir, eu tenho poder para te colocar num lugar novo. E tem mais uma, se você quiser, a minha mesa está disponível para você todos os dias. Amém, aleluia. Glória a Deus. Foi isso que Davi disse. Para Mefibosete, a minha mesa está disponível para você todo dia. E o que Jesus falou no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É isso que ele está dizendo para nós. Se você vier todo dia tem pão quentinho. Se você vier todo dia, vai ter uma palavra nova para você. Se você vier todo dia, vai ter uma direção a você seguir. Mas o que a gente faz às vezes? A gente quer parar, a gente quer desistir, a gente não quer vir na igreja, a gente não quer orar, a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer fazer um louvor, a gente não quer nem escutar música. A gente quer ir para Lodebar. A gente quer ir para um lugar de esquecimento. A gente quer ficar nesse lugarzinho razoável. A gente quer ficar nesse lugarzinho para as pessoas olharem para nós e falar, tadinho dele, tadinho dela. Não, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Nós somos em Cristo mais que vencedores. Amém, aleluia. E ele vai dizer assim: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Preste atenção que eu vou te dizer agora. O aproveitador hoje, o adversário hoje, está ouvindo do rei, a meu respeito, a teu respeito, tudo aquilo que é direito dele, eu estou entregando a ele hoje. Deus está dizendo para mim e para você, tudo aquilo que é teu te prepara, porque tem poder para chegar na tua mão, tem condições para chegar na tua mão, mas acredite nisso. E o que eu acho interessante nesse diálogo do rei, irmãos, com Mefibosete, é que quando ele diz, olha, o que o senhor vai fazer para mim? Um cão morto tal como eu. Ele talvez ficou esperando Davi virar para ele e falou, pois é, né? Tadinho de você. Davi sequer respondeu a respeito daquilo que ele tinha falado. Quando o rei liberou uma palavra, ele já chamou Ziba e disse para ele o seguinte: eu dei uma palavra para ele aqui agora. Devolve tudo para ele. Eu não sei o que você tem precisado. Eu não sei se você tem precisado de alegria nos seus dias. Eu não sei se você tem precisado de fé nesses dias. Eu não sei se você tem precisado de confiança, de coragem, de perseverança nesses dias. Eu não sei se você tem precisado de providência, de provisão, mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: você vai receber aquilo que você merece, porque você tem uma aliança comigo. Amém, aleluia, Jesus. E ele vai dizer assim, ó: trabalhar-me-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Talvez você está tão preocupado: ah, pastor, vai ter gente que fala de mim. Ah, pastor, vai ter gente que deseja mal.
Ah, pastor, mas isso, mas aquilo. Olha o que Deus está fazendo com o aproveitador. Deus está dizendo para o aproveitador: você vai trabalhar para Ele. Deus está dizendo para o aproveitador: através de você, o recurso vai chegar na mão dele. A minha oração é que você comece a vivenciar isso. A minha oração é que pessoas, irmãos, que durante muito tempo acharam que você não ia virar nada, ela vai olhar para você e ela vai reconhecer que Deus era bom. Ela vai reconhecer que há um propósito de Deus no Senhor. Mas o rei está dizendo assim: mas Mefibosete, ele vai estar de contínuo na minha mesa. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você entende isso. Por que Davi levou Mefibosete para a mesa? Jesus tinha muito isso, irmão. Jesus, quando ele queria fazer declarações, ele fazia públicas. Mas quando ele queria ensinar, ele levava as pessoas para a mesa. Quando ele queria, irmãos, tratar na intimidade, ele trazia as pessoas para a mesa. Então olha só o que está acontecendo aqui. Mefibosete estava acostumado, as pessoas olhavam por cima do ombro para ele. Mefibosete estava acostumado, irmãos, as pessoas desmerecerem ele. Até o dia em que o rei falou para ele assim: Mefibosete, a partir de agora, você vai comer comigo na minha mesa. Por quê, irmão? Porque quando a gente senta na mesa, nós temos um lugar de igualdade. Todo mundo olha no olho de todo mundo e nós temos igualdade. A toalha da mesa do rei já escondia a deficiência de Mefibosete. E Mefibosete podia olhar nos olhos do rei e comer na mesa dele de igual para igual. Deus te trouxe aqui hoje, Deus me trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você: eu sei quais são as suas limitações. Eu sei qual é a tua fraqueza. Eu sei quais são as suas lutas. Eu sei quais são as suas dores. Mas eu estou te convidando para a minha mesa. Vem para a minha mesa, porque se você tiver intimidade comigo na minha mesa, as suas dores, os teus sofrimentos vão ficar muito menores quando você olhar nos olhos do rei. Amém. Quando você começar a desfrutar daquilo que o rei quer colocar na mesa para você. Tem uma história interessante que eu gosto de uma senhora que ela era mulher de um militar e o marido dela morreu em exercício. Irmãos, e aquela mulher entrou numa batalha porque ela não conseguia de nenhuma forma receber como ela deveria receber, como uma pensionista, e ela tentava de todas as formas, colocou advogado, um monte de coisa, irmãos, para tentar reverter a situação, e nunca dava certo. Só que aquela mulher era uma mulher de Deus. Aquela mulher era uma mulher que frequentava a igreja, uma mulher que tinha entregue a vida dela para o Senhor. E um dia ela fez uma oração na casa dela, ela dobrou os joelhos dela e ela disse: Senhor, isso já está parado há tanto tempo, eu já estou começando a ter necessidade, Senhor, já estou começando a depender das pessoas, Senhor, está difícil para mim. E adorando lá na casa dela de joelhos, e ela disse assim: Senhor, eu vou lá no quartel e eu vou falar com o comandante, eu vou entrar lá e vou falar com o comandante para que ele assine isso, para que isso dê certo, porque eu preciso. Ela fez essa oração de joelhos no seu quarto, se arruma e levanta. E a história diz que essa mulher, enquanto ela caminhava, as pessoas ficavam olhando para ela, e ela ficava incomodada, e ela se olhava para ele: o que será que está acontecendo comigo? Quando ela entra, quando ela chega na frente do quartel, todo mundo bate continência para ela, e ela não entende o que estava acontecendo. E aí ela disse: eu vim falar com o comandante. A pessoa que estava na guarita, na guarda, disse: não, pode entrar, fique à vontade. Ela falou: nem pediram meu documento, nem pediram para ver quem sou eu.
Geralmente eles pedem tudo. E ela foi começando a entrar naquele quartel que todo mundo que passava por ela parava e dava continência para ela. Até ela chegar na porta da sala do comandante, aí aquela pessoa que antecedia a sala ali se põe de pé também, bate continência, e ela diz: eu vim conversar com o comandante. Ele falou: só um momento, eu vou chamar. A pessoa abre a porta, irmãos, fração de segundos, fala com o comandante sai da porta da sua sala, bate continência para ela e diz: pode entrar, fique à vontade. E ali ela abre a sua vida para aquele comandante, diz tudo o que está acontecendo, e ela percebe que todas as vezes que ela falava, contava a história, ele olhava para ela e olhava para cima, olhava para ela e olhava para cima, olhava para ela e olhava para cima, e ela não entendia. Aí ele disse: qual que é o teu processo? Você já está parada? Ela falou: não, peraí, eu vou dar uma olhada. E ele começa a fazer ligações, ele começa a fazer isso. Irmã, moral da história: a mulher sai de lá com tudo aquilo que ela precisava. E aí, irmãos, quando ela sai daquele quartel, acontece a mesma coisa. Todo mundo batendo continência para ela. E ela foi embora para casa, ela não entendia. E aí, um dia teve uma homenagem àqueles homens que prestaram os serviços naquele quartel. E ela recebe um convite para ir lá porque ela é para representar o marido. E quando ela chega naquele quartel, irmãos, tem essa homenagem, e de repente o comandante desce e vem falar com ela. E ele pega na mão dela e deseja tudo de bom para ela e tal. Aí de repente ele vira para ela e fala assim: e o general, como é que está? Ela falou: general? Ele: sim, aquele que esteve com a senhora aquele dia que nós conversamos. Ela falou: ele está bem. Ele falou assim: é bom quando a gente tem amigo assim, né, da alta patente. Ela falou: é muito bom. Ela não enxergava, mas aquele dia tinha um general com ela, que entrou com ela naquele quartel, que abriu todas as portas para ela. Sabe por causa de quê, irmãos? Por causa de uma oração. Existem coisas, irmãos, que em alguns momentos vão estar prontas para acontecer na minha e na sua vida a partir de uma oração. E olha o que vai acontecer aqui. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Então talvez você chegou aqui hoje desacreditado, cabisbaixo, triste, enfrentando batalhas. Deus está dizendo para você: você chegou triste, mas você vai sair como um dos filhos do rei. Amém. Você chegou cabisbaixo, mas você está saindo como um dos filhos do rei. Você chegou desacreditado, mas você está saindo daqui como um dos filhos do rei. Vai dizer assim: eu tinha Mefibosete, um filho pequeno cujo nome era Mica, que significa migalha. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Mefibosete precisou ser curado para desfrutar o melhor? Não. Mas o ambiente dele mudou. Nós vimos que ele morava em Lodebar, terra de esquecimento, terra de dor. E agora está dizendo assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Jerusalém significa temor de Deus, perfeição. Deus está dizendo para mim e para você: eu estou te tirando do lugar de esquecimento, de um lugar razoável, de um lugar miserável, para te trazer para um lugar de temor do Senhor e de perfeição. Mas Ele nessa noite está dizendo para mim e para você assim: tudo isso pode e vai acontecer, mas eu não abro mão. Eu não abro mão da nossa aliança. E aí eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Eu posso fazer a minha aliança hoje. Eu
Eu posso colocar a minha vida em aliança com o Senhor hoje. E aí eu te pergunto, você tem coragem de fazer isso? Você tem fé para fazer isso? Você tem disposição para fazer isso? Eu quero também fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero que você fique de pé por um momento.